Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está nos assistindo agora. Estamos no quinto episódio do Podia Ser Você, uma série de histórias das pessoas por trás de um número. Pessoas que estão aí sem rosto, mas hoje vocês vão conhecer cada uma delas. Através do Dossiê Moraes, nós podemos então ter acesso a essas histórias maravilhosas e aos inquéritos. Então, quero fazer aqui bem-vindo o nosso querido amigo Rodrigo Marcial, criador do Dossiê Moraes, e que está em contato com essas pessoas e conhecendo as histórias tristes, as histórias de pessoas que estão sofrendo perdas, dores e traumas por causa de uma pessoa. Seja bem-vindo ao nosso. Obrigado, Naná. É um prazer estar aqui contigo para contar essas histórias. O Dossiê Moraes continua forte, a gente continua recebendo assinaturas dia após dia pelo impeachment de Alexandre de Moraes. E mais importante que isso, a gente recebe os relatos, a verdade do que aconteceu com milhares de brasileiros. Aqui a gente tem a oportunidade de contar apenas algumas histórias, muitos daqueles que estavam no dia 8 de janeiro e muitos que não estavam. Muitos que são perseguidos por suas opiniões, são perseguidos pelo que acreditam e que, por vezes, continuam na prisão, continuam longe das suas famílias. Já vimos duas situações nas semanas anteriores de senhoras idosas com mais de 70 anos. A dona Vildete, a dona Iraci. Falamos de um jornalista, o Jackson Rangel. Sim. E a gente fica impactado com essas histórias. Hoje é mais uma história terrível, né? Mais um brasileiro. Mais um brasileiro. Mais um pai de 2 filhos. Um marido de uma esposa grávida, inclusive, quando a vida dele começou a ir para o inferno. Um catarinense. Mais um, lá de Santa Catarina, lá de Barra Velha. E ele sempre teve a vocação de discutir política, Naná, que nem a gente. Ele sempre buscou estudar, entender como é que funciona a política, as relações sociais, o Estado, o governo, a ponto de se tornar um cientista político. Fez o curso, fez a graduação. Ele, além de cientista político, ele virou jornalista, porque ele não bastava estudar, ele queria passar para os outros. Ele queria pegar os fatos e trazer esses fatos para o dia a dia dos brasileiros. Ele tinha opiniões fortes e é uma história, mais uma história de um homem que ficou sem rosto, mais um número que foi preso. E este homem, ele inclusive não estava no dia 8 de janeiro, coisa nenhuma. Ele realmente foi preso por suas opiniões, pelo que tinha escrito, porque além de cientista político, ele, nesse desejo de passar informação para as pessoas, tornou-se jornalista também, e ele sentiu que a forma que ele encontrou para fazer isso era muitas vezes pela comédia, por uma opinião azeda, aquela venenosa, assim, que a gente Sim, gosta de ouvir num sim. churrasco com os amigos, e ele descobriu que tinha vocação para isso, que criou até um canal do YouTube. Eu ainda não vou falar o nome da pessoa, mas eu posso já falar o nome do canal Hipócritas. Você está lembrado desse, Naná? Sim, muito. Acompanhei muito. E ele tinha uma rotina no malabarismo em certo momento da vida dele. Já estava casado, com uma esposa grávida, imagina, com um filho pequeno em casa. Gostava de ser um pai presente na casa, ajudava a trocar fralda, tinha que fazer aquele malabarismo. Quem que vai deixar na casa dos avós? Quem que vai ir na farmácia comprar? Como é que ele vai preparar o roteiro para o vídeo do Hipócritas? Pois é, e o canal Hipócritas era um canal, assim, muito forte, eles viviam daquilo, né, É, era o sustento da família dele. com certeza. Então, era reunião com o contador, era fazer roteiro para o canal, era manter atualizado com as notícias, era ajudar a botar o nenê para dormir, era cuidar da esposa grávida, aquela vida que todo mundo que já foi pai, as que são mãe também sabem muito bem como é que é Sim. essa vida. E nesse contexto ele via o Brasil afundando, né? Ele via as manifestações, ele percebia os movimentos do STF perigosos. Aqui no Paraná a gente viu o deputado estadual perdendo o mandato, embora tenha sido mais votado na época, e começou a fazer críticas também para o STF.
começou a fazer críticas às eleições. Ele achava que as eleições não eram justas, que tinha gente sendo presa justamente por defender uma opinião ou outra. E este homem que estudou, este homem que cuidou da sua casa, da sua família, que se tornou um profissional reconhecido, que criou um grande canal de YouTube, por conta das suas opiniões, se viu preso. O homem a que me refiro, e eu vou pedir para colocar a foto dele aqui na tela, é o Bismarck. Querido Bismarck, sempre usou a comédia para nos ensinar, porque muitas vezes as pessoas aprendem, se interessam por comédia. Foi um jeito que ele usou para chamar a atenção de todo mundo. Bismarck Fugaza. Queria entregar um humor que não era só para fazer piadinha, não era só para dar risadinha, queria dar opinião também. Sim. Ele queria usar do humor, das piadas lá de Santa Catarina para encantar o Brasil inteiro. E entre cuidar dos filhos, em visitar os pais, além de ter que cuidar do canal, cuidar do pediatra, da lista de materiais escolares para a criança, do aniversário da família, ele conseguia mostrar sua opinião ao mundo. E conseguiu bem demais, Naná. Um pai presente e que armazenava alguns momentos do dia dele para criar esquete, para criar programa para o canal do YouTube dele. E de um dia para o outro, Naná, a rotina dele foi rasgada. Ele começou a perceber a perseguição que sofria aqui no Brasil, justamente por causa das suas opiniões, do seu canal. Ele decidiu fugir do Brasil. O Bismarck, ele teve que largar sua família aqui, largar sua rotina, largar a sua tranquilidade e teve que passar pela ponte da amizade, lá para o Paraguai. Ele achava que lá estaria a salvo da tirania brasileira. Mas nem o direito internacional salva o brasileiro. A gente já viu histórias, inclusive, de pessoas presas na Argentina, agora na Itália, em outros países, mas o caso do Bismarck foi ainda pior, Naná. Sim. Porque ele estava lá, ele pediu o asilo político, como perseguido político que é, enquanto o pai dele estava com câncer, inclusive. Que absurdo. Ele pediu asilo político, teve que se afastar da família dele. Mas isso não foi suficiente, porque Alexandre de Moraes, numa ordem secreta, no inquérito das fake news, mandou a polícia brasileira, mandou por uma operação buscarem o Bismarck. E os policiais fizeram um tribunal de exceção ali para julgá-lo dentro da própria casa dele, que invadiram, sequestraram ele. Tem até nome, isso é um crime internacional chamado rendição extraordinária, Naná. Eles invadiram o Paraguai para sequestrar ele, é isso? Invadiram o Paraguai, ou melhor, o ministro Alexandre de Moraes deu uma ordem legal que gerou efeitos lá no Paraguai. Porque para você ter uma extradição, você lembra da extradição daqueles terroristas do PT? Depende de uma série de protocolos e procedimentos, de julgamentos, de análise jurídica, tanto de um país quanto do outro. Bismarck não teve respeitado o seu direito. Bismarck foi entregue à Polícia Federal, foi preso no Brasil e Naná. Ele, em uma semana de prisão, perdeu o pai. Que horror, que dor. Então, foram 91 dias de cárcere, logo nos primeiros dias, contados, sofridos, repetidos. Em uma das visitas, a esposa dele tinha descobrido a gravidez pouco depois da prisão também. Chegou com a criança e o menor não queria soltar o pai pelas grades. Chorou, pediu para ficar junto com o pai. Estendeu os braços por trás da grade, porque não queria ver o pai longe dele. A irmã, a mãe, o prisioneiro, até os guardas se comoveram com a situação dele. Uma cena curta, mas que rasga qualquer discurso, qualquer ideologia e expõe a pessoa por trás do réu, por trás do número, por trás do nome, por trás do humorista, é um ser humano. E a liberdade provisória veio. A Polícia Federal já havia registrado
em um relatório que não tinha motivo para manter uma prisão preventiva, então ele manteve-se preso preventivamente sem razão, foi sequestrado, teve esse episódio de rendição extraordinária, portanto também sem razão. E o Bismarck não pôde ficar ao lado do seu pai no momento que mais precisava, mais sensível da vida, viu a filha mais velha apresentando sintomas de doença de pele por conta de questões emocionais. E desde então, aquele rapaz que estudou, que aprendeu a ciência política, que se profissionalizou como jornalista, que aprendeu a ganhar a vida com a sua opinião e com o seu humor, se viu com uma mordaça, impedido de manter o seu canal, impedido de dar entrevistas, impedido de fazer o seu próprio trabalho, de ter o seu sustento. Aquele dia a dia, aquele malabarismo ficou ainda mais difícil. Agora as contas eram cada vez mais pesadas e não tem sequer de onde tirar o seu sustento. E assim, lá em Barra Velha, a vida de Bismarck tomou esse novo arranjo, esse novo cotidiano. É um símbolo, o Bismarck, do choque entre o discurso político e o controle judicial que a gente vê aqui nesse país. Eu pergunto para você que está vendo, se fosse você, o que você estaria passando agora? Eu imagino que para uma esposa que tinha um marido presente, tão protetor assim, um homem inocente, lutador, guerreiro, ter que passar por uma situação dessa, e essa esposa perdendo aí o provedor da sua família, tendo uma criança em seu ventre. Isso parece pouco, mas ele tem pai e mãe. O pai dele faleceu. Eu me lembro que quando o neto do Lula faleceu, ele foi até o velório daquele neto, né? E fez discurso, fez palanque político naquele discurso. E o Bismarck aí perdeu seu pai durante toda essa história. É muito... Se você não é capaz de se indignar com uma história dessa, porque você tem um coração peludo, porque essa situação ela é aterrorizante. Eu não gostaria de estar no lugar do Bismarck, mas posso imaginar o desespero da sua esposa e da sua família toda. Essas crianças vendo o seu pai dentro de uma cadeia, não entendendo a necessidade daquilo, porque, né, qual é o crime que meu pai cometeu? Eles querem dizer que o meu pai é um bandido, porque bandidos é que vão para a cadeia. E essa criança, então, viu seu pai através de uma grade. Naná, coisa. Eu tenho aqui um relato de um trabalho brilhante feito pela Gazeta do Povo, que fez a investigação. E eu vou ler aqui agora o que, ao final do período de uma das visitas, durante esse período na cadeia, o menorzinho, ele tinha 2 filhos já nessa época, com a esposa recém-descoberta grávida, ele falou assim pro filho: filho, agora você vai para casa, mas o papai terá de ficar aqui. Mas não precisa chorar, porque logo, logo o papai estará em casa, tudo bem? O preso tentou consolar. E daí o pequeno: não, papai, vem comigo. Eu sou forte, eu vou te levar para casa. O menino tentando argumentar para manter o pai perto dele. Imagina. E Bismarck ainda ouviu implorar de trás da grade: vem, papai, vem. Eu tenho uma filha de 2 anos e ela me chama também. Toda vez que quer que eu vá para lá, que eu vá para cá. Só que no caso do Bismarck, ele não podia ir para lugar nenhum porque ele estava atrás de uma grade. Como é que isso fica na cabeça de um filho de 5 anos, um filho de 2 anos, depois de 91 dias preso, com a sua esposa recém-descoberta grávida, tendo perdido seu pai, e para sair, finalmente, para sair da cadeia e perder o seu ganha-pão. O que define um homem, geralmente, é a sua profissão. O que define um homem é o seu propósito de vida. E Alexandre de Moraes tirou o propósito de Bismarck. Impediu ele de fazer o que ele sabe fazer, o que ele fez durante a vida toda, o que ele se preparou para fazer. Porque ele tinha opiniões erradas. E o direito não permite isso, Naná. Eu falo como advogado. O Código Penal, ele exige individualização de crime, explicação exatamente do que a pessoa fez de crime, qual é o crime anterior que ele estaria descumprindo, a lei que ele estaria descumprindo, portanto, cometendo crime. Foi preso num inquérito interminável. Inquérito das fake news, que não se permite investigação eterna como se faz.
Além de tudo, a restrição de sua atividade profissional também viola o princípio de juiz natural, também previsto no Código de Processo Penal. A gente acabou de ver, acabou não, faz algumas semanas, as denúncias do Tagliaferro, a maneira como Alexandre de Moraes, pela Vaza Toga, né, Naná? Uhum. A maneira pela qual Moraes manipulava os processos, como ele primeiro fazia operação policial, fazia a pesca probatória, como é conhecido, para depois justificar, de fato, a razão pela investigação. Ou seja, perseguição, punição, sem você ter o devido processo legal. Então, enquanto Bismarck sofria toda a consequência da lei e ainda sofre, sendo impedido de fazer o que sabe fazer, a gente tem aí traficantes que são soltos por irregularidades processuais infinitamente menores do que essa que a gente está vendo. Cada vírgula errada, seja da justiça, seja do juiz, seja do Ministério Público, seja da própria polícia, se a abordagem foi feita de forma errada, não foi aleatória, por exemplo, se ela foi direcionada para uma pessoa, essa pessoa já sai da cadeia, ela não tem qualquer tipo de punição, ela não passa ali nem uma semana preso. Agora, Bismarck não apenas ficou preso por 3 meses, e todo mundo que é pai sabe muito bem a diferença que faz 3 meses Sim. no crescimento de um nenê. É outra dinâmica, é outro E momento. a esposa dele grávida, passando por A isso. esposa grávida, perdendo o pai que estava passando por um câncer terrível. Bismarck é uma vítima do sistema brasileiro. Bismarck foi, sim, perseguido pela justiça, perseguido não pela justiça, pela injustiça promovida por Alexandre de Moraes. Então, eu me pergunto, essa criança, estava pensando que essa criança, ela vai crescer com uma ideia errada da justiça. Eu espero que no futuro todas essas crianças, esses filhos, essa prole dessas pessoas que foram presas, se tornem estudantes da lei e da justiça para que possamos redimir nosso país. Porque eu creio que esse filho, que a memória do filho do Bismarck, daquele dia, de ver o pai dele preso, não vai embora. Não vai embora. É aquelas que grava. Eu quero que ele estude direito, que ele seja um grande jurista, para que a gente possa fazer justiça de verdade no Brasil, porque é de perder a fé na justiça, né? A justiça existe, a justiça pode ser feita, e ela começa contando as histórias das pessoas. Ela começa nos mostrando quem são elas, o que essas pessoas fizeram e qual foi a punição que elas levaram. Porque ao entender a história, ao entender o direito que é desrespeitado, a gente começa justamente a redimir. Porque, quem sabe, o filho do Bismarck não se torna um jurista, mas quem sabe ele escute a história do seu pai e veja que ele, na verdade, é um herói. Um herói porque foi justamente perseguido pelas forças que levam hoje o nosso país para um estado totalitário. Você sabe muito bem, Naná. Estive na Universidade Federal do Paraná, na Faculdade de Direito, e íamos para uma palestra. A gente faria uma apresentação do Jeffrey Cicchini, do Guilherme Kilter, e nos impediram de entrar para fazer a palestra, Naná. Sim. Então eles estão se sentindo cada vez mais à vontade. Quando eu fui aluno lá no Direito Federal, eles faziam barulho, faziam batuque, dificultavam a entrada, dificultavam a realização do evento, mas o evento saía. Acontecia. Mas não foi assim agora. Agora, manifestantes mascarados, armados, cada vez mais à vontade para tirar os nossos direitos. Eu me lembro desse dia, foi realmente um terrorismo. Aquilo eu digo que é terrorismo. Né? E vocês se salvaram por pouco. Até um pedaço de pau na cabeça eu levei. E por que isso acontece? Porque eles vêm para um Bismarck, olham para um Bismarck, sabem que o Bismarck foi calado pelo ministro Alexandre de Moraes e pensam, por que nós não podemos fazer a mesma coisa? Não podem porque nós não deixaremos. Porque nós contaremos as histórias, porque eles serão responsabilizados. Agora, você que está nos vendo, pense.
Se põe no lugar das pessoas. Podia ser eu, podia ser seu pai, sua mãe, podia ser você.